Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lene Querendo. E hoje então tá certa discussão e polêmica, podemos dizer assim, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o fato da atriz, né, a Fernanda Montenegro, que é considerada ali, né, por muitos como a maior atriz brasileira. Eu considero, né, a maior atriz brasileira. Enfim, ela entrou ali para a ABL, né, que seria a Academia Brasileira de Letras, né? Diria que algumas pessoas concordam, outras pessoas discordam, tá? Eu resolvi trazer essa discussão aqui para o canal, porque eu acho muito importante, né? Até porque esse é um canal que envolve muita literatura, apesar de eu colocar muita arte aqui, né? Muito meio artístico aqui, mas também é um canal que envolve muita literatura. E eu também queria me posicionar. Eu não me envolvo muito em polêmicas, tá? Mas eu considero essa uma pequenina polêmica em si, porque eu discordo. Eu discordo do fato, tá? Da atriz, né? A grande atriz brasileira, Fernanda Montenegro, entrar numa academia brasileira de letras, levando em consideração que essa mesma academia brasileira de letras, ela preza a escrita, né? Ela preza a nossa literatura, ela preza a nossa língua, né? De fato, o grande objetivo da Academia Brasileira de Letras, logo do início, foi isso, né? É tão certo que quando você pega ali, né, praticamente todos os membros e tudo mais, você vai ver que a maioria são escritores, né? São escritores, Machado de Assis, a Júlia Lopes de Almeida, né, que foi uma das mulheres que sofreu ali, né, rechação, né, não sei se dá para usar essa palavra. Enfim, então é uma academia reservada para escritores, na minha humilde opinião. Eu estou dando aqui a minha opinião, mas se você tem uma opinião contrária à minha, pode deixar aí nos comentários, a gente vai discutir. Eu reservei aqui algumas reportagens, como eu falei, eu já ia dormir, mas como esses vídeos geralmente dão a polêmica e visualizações, eu resolvi gravar e dar minha opinião aqui pra vocês, tá? Eu catei aqui algumas coisas da internet verídicas, tá? De sites aqui confiáveis, tá? Que é o Globo, o G1 e tudo mais, de algumas declarações da atriz do que ela acha, né? Como eu falei, volto a repetir, eu discordo completamente de uma atriz entrar numa academia brasileira de letras, tá? Então vamos lá aqui, a primeira coisa, quando a gente coloca aqui no Google, né, qual o objetivo da Academia Brasileira de Letras, e aí você não precisa ser um grande crítico, um grande jornalista, né, enfim, ou ler trocentos livros, enfim, para saber qual o objetivo de uma Academia Brasileira de Letras, né? É que nem, sei lá, você pesquisar qual o objetivo do Nobel de Literatura e precisar ler trocentos livros para saber o que é que significa o Nobel de Literatura, né? Pois bem, então, aqui de imediato, tá bom? Coloca aí no qual o objetivo da Academia Brasileira de Letras. Você vai encontrar ali, dentre, né, os trechozinhos ali, dois sites, e esses são bem importantes, porque eu quero ressaltar aqui que eu não estou pegando qualquer informação, eu estou pegando informação da própria academia. Então, academia.org.br, né, tá dizendo o seguinte, olha. A Academia Brasileira de Letras, né, a ABL, é uma instituição cultural inaugurada em 20 de julho de 1897, sediada no Rio de Janeiro, cujo objetivo é o cultivo da língua e da literatura nacional. Repito, o cultivo da língua e da literatura nacional. Compõe-se a ABL de 40 membros efetivos e perpétuos e 20 sócios correspondentes estrangeiros. E aí nós temos que parar para pensar também na qualidade do que se é colocado nessas inaugurações, da qualidade literária do que é colocado dentro dessas academias brasileiras de letra, enfim, do mundo em geral, né? Temos que parar para pensar que na renomância, enfim, na qualidade estética, no valor que aquele autor, aquele escritor, né, seja a mulher ou homem, deixou ali durante a sua vida, né, ou está, né, deixando aí, enfim, enquanto está vivo ou não, né? A Lígia Fagundes Telles, se eu não estou enganado, ela também é uma das integrantes da academia, mas ela continua viva, ativa ainda, apesar de não escrever há um bom tempo, né? Enfim. E a Fernanda Montenegro, gente, querendo ou não, é uma atriz. Tudo bem, ela usa a língua e ela usa a literatura nacional, mas não como escritora. Ela usa a língua e a literatura nacional como uma atriz,
ela dá suporte ao texto, né? Ela pega aquele texto, ela interpreta aquele texto, né? Então aí você vai dizer aqui, Fernando, mas ela tem ali 2 livros publicados, né? Ok, eu concordo, ela tem ali 2 livros publicados, um deles, tá bom, é o mais recente, que é a sua autobiografia, né? Que eu creio que nem foi escrito por ela, né? Ela escreveu com outra jornalista, né? Então não totalmente foi escrito pela Fernanda Montenegro, né? Eu creio, me corrijam se eu estiver errado, o livro da autobiografia da Fernanda Montenegro é um livro de recordações da memória de toda a sua história na dramaturgia brasileira, que é longa, né? Ela é, como eu falei, uma atriz que tem uma importância, né, fundamental no nosso país, nesse sentido da história, da historiografia, da filmografia, né? Do que ela contribuiu em períodos ali, ditadura e tudo mais. Então, é uma atriz de suporte mesmo. Mas é um livro de memórias, não é um livro que você for ver aí, você, né, enfim, uma grande obra literária ou sei lá, né, quem já ouviu falar desse livro aí, né, da literatura? A gente conhece dos grandes autores, né, os grandes autores que eu não preciso citar, é só você pegar ali um livro didático da literatura nacional que você vai se deparar o que é os grandes autores da nossa literatura, né? Não estou desvalorizando os demais, ressalto isso. Estou declarando aqui, tá certo, que acho injusto isso, porque querendo ou não, entramos em outra questão. A desvalorização dos escritores novatos, dos escritores que estão querendo ter o seu trabalho reconhecido pela essa academia, aí nós temos que parar para pensar em outros escritores ali que são grandes escritores. Eu vou citar um exemplo aqui de uma escritora que é uma, digamos que no momento está sendo uma grande escritora aí na nossa literatura, que é a Conceição Evaristo, né? Só estou dando exemplo, mas pare para pensar aí em outros escritores que estão vivos e vocês devem imaginar ou pensar em algum, né? Imaginar não, pensar em algum que mereceria, né? Que merecia, né? Estar nessa academia, né? Enfim, sendo aí uma das ocupantes, né? Eu pelo menos tenho essa opinião para mim, se vocês discordar tudo certo. Agora eu peguei aqui, tá certo? Isso aqui tá no globo.globe.com. Temos ali uma entrevista pequenininha, né? Ou ressaltou alguma entrevista que ela deu. Eu sei que tem fragmentos aqui que é da própria autora Fernanda Montenegro. Ó, temos aqui a dama do teatro é eleita para a cadeira 17 e Gilberto Gil disputa a de número 12, no processo que torna a Academia Brasileira de Letras mais próxima do grande público, né? O interessante é o tema, né? A ABL se torna mais pop. Não sei o quão isso é ruim ou como isso é bom. Bom, aí temos aqui, tá certo? As divisões e tudo mais, e ela fala o seguinte, ó, ela, a própria atriz, fala o seguinte: lembro que cruzei com Afonso Arinos algumas vezes, uma figura referencial. Ele me parava e dizia: Fernanda, escreva um livro e entre na academia, diz a nova imortal em entrevista ao Globo. Eu respondia: mas eu só sou uma atriz. Agora veja esse milagre. A academia me aceita e ele me antecede. Vai explicar um fenômeno desses. Isso é a própria atriz. Ou seja, a atriz nem imaginava que, né, poderia, né, entrar aí, enfim, como imortal da Academia Brasileira de Letras, né? O Paulo Coelho aqui, se eu não estou enganado, ele também vai ser a favor ali, né? Eu acho que ele com certeza concordou, porque eu acho que no fundo ele deve pensar que com certeza no futuro ele vai entrar para nossa academia também, né? Quem é que sabe, né? Enfim, Paulo Coelho talvez seja um dos integrantes do futuro, que imagina. E ele também acredito que vai reforçar o status cultural da casa e ampliar o interesse do público leigo pela casa. Isso é quem diz aqui é o Pereira. E aqui o Maval Pereira, um dos objetivos da ABL é a preservação da cultura do país. Mas ainda se nós pararmos para pensar nessa questão da preservação da cultura do país, ou para ser mais exato também dessa valorização enquanto ator, enquanto atriz, existem prêmios próprios para atores e atrizes. Existem prêmios de consolidação de atriz, né? E aí eu não estou falando somente dos prêmios mundiais, internacionais, como o Oscar ou como o Emmy, né, a qual a própria atriz já foi indicada ao Oscar e também ganhou um Emmy por uma série ou por um filme, não lembro ao certo, o Globo de Ouro também, enfim, levando em consideração as premiações internacionais. E existem também as próprias premiações nacionais, a qual, se eu não estou enganado, a Fernanda Montenegro ela é uma das que mais ganham prêmios, né, das
premiações nacionais. E aí, dentre essa pauta aí do Globo, tem também de letras, mas não só. E aí que gera aqui a polêmica, né? Olha, para os acadêmicos, a busca por nomes como o de Fernanda Montenegro e Gilberto Gil se dá pelo valor simbólico deles em suas respectivas áreas. E o fato de uma ser atriz e o outro compositor não representa uma ruptura com o histórico da casa. Afinal, o estatuto deixa claro que reserva as vagas para personalidades de prestígio em suas áreas, não somente na literatura. E aí nós temos que parar para pensar em quais eram os objetivos ali principais, né, ou iniciais, né, da Academia Brasileira de Letras. Tenho certeza que não era esse não, tá? Como diz ali, né, aqui voltando novamente, né, repetindo aqui, ó, cujo objetivo é o cultivo da língua e da literatura nacional. Bom, ressaltando, né, aí né, você tem que ter ali ao menos uma obra publicada, né, para entrar para a ABL, né, eles falam sobre isso. Bom, tem também, eu vou deixar, tá bom, esse link aí pra vocês na descrição do vídeo. Também eu vou deixar aí pra vocês o da Globo.com, tá certo? g1.globo.com, e ele também vai ressaltar ali, vai ter falas, né, enfim, sobre a atriz, o porquê de ela ser uma das imortais agora, né? E aí vai falar aqui uma coisa bem interessante. A atriz é apenas a nona mulher eleita para a BL ao longo dos 124 anos de história da academia. Aí embaixo, antes dela, né, ele vai citar aqui outras escritoras que também fizeram parte, que tem o seu nome como imortais ali, ó, que é a Raquel de Queiroz, né, a Dina Silveira de Queiroz, a Lígia Fagundes Telles, né, Nelly da Pinon, Zélia Gattai, Ana Maria Machado, Cleonice Berardinelli e Rosisca Darcy. Enfim, percebam que acredito que tudo aqui sejam escritoras, né, e não atrizes, né. Bom, fica aí essas indicações aí para vocês darem uma olhadinha, lerem com calma e tirarem a sua própria interpretação, tá certo? Lembrando que isso aqui é apenas a minha opinião, né? Vai ter pessoas que vão concordar e vai ter pessoas que vão discordar. Se você discorda de mim, tudo bem. Talvez no futuro eu mude de opinião, coisa que eu acho bem difícil, né? Mas estou aberto a diálogos, tá bom? A discussões acerca dessa pequenina polêmica, né? Enfim. E aí temos aqui em agosto de 2018, Conceição Evaristo bem que tentou, mas não conseguiu se eleger. Conceição Evaristo, gente, tá? É assim, ultimamente ela vem tendo um significado na nossa literatura muito grande, tá? Ela com certeza vai ser uma das grandes escritoras aí no futuro. Ela já é, né, no fundo. Aí, querendo ou não, eu creio que merecia muito mais do que a própria Fernanda, né? Mas eu acho que no futuro talvez ela consiga entrar, né, como um membro, né, como uma imortal, né? Bom, fica aí a indicação desses sites aí, leiam e vejam o que vocês tem outra coisa aqui também, que é a questão do barrados na academia, né, que vai citar, né, alguns que não foram também. A ABL é uma das instituições culturais mais respeitadas do país e fala de modo muito intenso o imaginário da nação. Tá bom? E é isso, tá? Fica aí as indicações do Tato do Lar. Eu vou parar por aqui antes que esse vídeo fique mais longo aí, tá? Tem esse livrozinho aqui também que a Mariana me deu e eu recomendo para vocês, que é a Academia Sobrenatural Brasileira de Letras, já que vocês vão ver, né, os grandes imortais da nossa academia. Esses sim mereciam e estão na nossa academia, tá? São escritores de fato, né? Preservam a literatura nacional enquanto escritores, né? A língua nacional enquanto escritores, tá? E é isso, tá? Um beijo e não esqueça de dar o seu joinha, comentar aí embaixo, nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Eu adoro fazer polêmica, preciso fazer mais.